Olá pessoal, bem, vamos então para a nossa aula 3 de cinética química. Vamos então aplicar alguns exemplos aplicados sobre os conceitos que nós aprendemos na aula 2. Ou seja, como aplicar então aquelas medidas de velocidade. Que situações são essas que a gente pode utilizar? Eu coloquei aqui um exemplo 1, da seguinte maneira. Se 5 gramas de um comprimido de antiácido, perceba, leva 1 minuto para se decompor, então a pergunta, qual a velocidade dessa reação em gramas por minuto? Ora, se eu tenho a massa e eu tenho o tempo, é suficiente que eu possa dividir a massa pelo tempo. Então, se eu tenho 5 gramas, velocidade da reação será igual massa dividido pelo tempo, certo? Então, a velocidade será a massa de 5 gramas dividido pelo tempo de 1 minuto. Então, a nossa velocidade será 5 gramas por minuto. Ok? Então, a velocidade de decomposição desse antiácido será de 5 gramas por minuto. Muito fácil, né, pessoal? Então, bora lá para o segundo exemplo. Exemplo 2 aqui, ó. Perceba, são todos os 3 exemplos, pessoal, eu peguei exatamente lá da primeira aula, das 3 situações. Se 10 gramas de uma folha de papel leva 120 segundos para se decompor, qual a velocidade dessa reação em gramas por minuto? Então perceba, eu tenho a massa, eu tenho aqui o tempo, e ele quer a velocidade em gramas por minuto. Então perceba, essa aqui é a quantidade em massa que é consumida em 120 segundos. Aqui faltou só uma informação, se decompor em cinzas. Tá? Então vamos lá. Ou seja, quanto tempo leva para essa folha de papel pegar fogo e se tornar cinzas? Aí ele está informando aqui que 10 gramas dela leva 120 segundos. Ora, pessoal, 60 segundos equivale a 1 minuto. Então, 120 segundos é equivalente a 2 minutos. Ok? Se 60 segundos é 1 minuto, então 120 segundos, 2 minutos. Eu fiz apenas uma conversão. Por que eu fiz uma conversão para minutos? Porque ele quer o tempo em minutos. Eu já sei que a velocidade é dada pela massa dividida por um determinado tempo. Então, muito bem, a massa eu já tenho em gramas, 10 gramas. E o tempo eu tenho em segundos, eu só fiz convertê-lo para minutos. Ora, após isso, basta você aplicar a fórmula. Velocidade será igual a massa de 10 gramas dividido pelo tempo de 2 minutos. Então, a nossa velocidade será igual a 5 gramas por minuto. Então, essa é a velocidade em que o papel, a massa do papel será consumida, ou seja, para cada 1 minuto, 5 gramas de papel
estará sendo consumido pelo fogo. Ok? Muito bem, qualquer coisa é só retornar aí o vídeo da aula. Vamos lá para o exemplo 3, nosso último exemplo. E eu peguei o exemplo que a gente utilizou na primeira aula. O ferro metálico se transformando em ferrugem. Eu coloquei da seguinte maneira: se 112 gramas, atenção, de pregos de ferro metálico levam 30 dias para enferrujar completamente, ou seja, vamos transformar ferro na forma metálica em ferrugem totalmente. Não vai sobrar nenhum átomo de ferro metálico. Ou seja, vamos oxidá-lo completamente. Qual a velocidade dessa reação em mol por segundo? Então perceba aqui, ó. Ele não quer em gramas por dias, em gramas por segundo. Ele quer em mols por segundo. É possível? Sim. É suficiente que eu transforme essa quantidade em gramas para o número de mols, certo? E a quantidade de dias em segundos. Então vamos lá. Sabendo que o ferro tem massa molar de 56 gramas por mol, o que significa isso aqui, pessoal? Que a cada 1 mol de ferro nós temos 56 gramas dele, né? Apenas de ferro, ferro metálico. Eu vou dar um espaço aqui. Então a nossa velocidade ela é igual a ele está pedindo em número de mols por segundo. Bom, o ferro 56 gramas para cada 1 mol de ferro. Mas eu preciso converter os 112 gramas de ferro. Perceba, pregos de ferro metálico. Aqui só tem ferro, então 112 gramas de ferro. 112 gramas de ferro. Vamos converter para mol, será x mol. Porque eu não sei quantos mols equivale 112 gramas. Quando eu faço o cálculo, eu percebo então que x é igual a 2 mols. Basta você fazer o cálculo, isso aqui é uma regra de 3, você vai perceber que o valor de x será igual a 2 mols. Muito bem, então eu já posso preencher aqui uma parte da nossa fórmula. Velocidade será igual a 2 mols pelo tempo, mas ele quer o tempo em segundos. E o tempo que eu tenho aqui é em dias. Então vamos lá. Mais uma regra de 3. Vamos lá, pessoal. Um dia são 24 horas. Nós temos que 1 hora é 60 minutos. E nós temos que 1 minuto é 60 segundos. Então, se 1 minuto é 60 segundos, e eu tenho... Se 1 minuto é 60 segundos e eu tenho 60 minutos, então 60 minutos serão 360 segundos. Isso também já me diz que 1 hora é igual a 360 segundos. Eu não estou dizendo que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, dentro dos 60 minutos, o que eu tenho é 360 segundos. Bem, se eu tenho 360 segundos, se eu tenho isso em 1 hora, esses 360 segundos, então, em um dia, nós temos 360 segundos vezes 24, ok? O que nos vai dar
8.640 segundos. Então perceba, pessoal, dentro de um intervalo de um dia, ou seja, dentro de 24 horas, o que nós temos é 8.640 segundos. Só que esse tempo aqui está em 30 dias. Um dia apenas tem 8.640 segundos. Então, o que nós vamos fazer? 8.640 segundos vezes 30, que são os 30 dias. Então, observe, 30 dias terá, quando você fizer a conta, 259.200 segundos. É isso mesmo, pessoal. Então, em 30 dias, nós teremos 259.200 segundos. Ora, se eu quero a velocidade em mol por segundo, eu já tenho a quantidade de ferro lá no comando, que vai ser transformado em ferrugem, ou seja, 112 gramas de ferro se transformará em ferrugem. Esses 112 gramas de ferro equivale a 2 mols de ferro. Então, agora eu tenho o tempo também, já que foram em 30 dias, então foi em 259.200 segundos. Pronto. Então agora nós temos 2 mols dividido por 259.200 segundos, o que vai nos dar a velocidade, perceba, de 0,00001234567 mols por segundo. Então perceba que a cada 1 segundo, essa é a quantidade de mols de ferro que está sendo consumida. Uma outra maneira só de representar isso, para não ficar um número desse jeito que você está vendo aqui, tão quebrado assim, tão pequeno, a gente coloca da seguinte maneira: 7,7 vezes, esse x é de multiplicação, tá, pessoal? Vezes 10 elevado a menos 6 mol por segundo, tá? Isso aqui é apenas uma... Ok, pessoal? O que importa pra gente é como o cálculo em si, tá bom? Então, a nossa velocidade em mol por segundo será exatamente essa que vocês estão vendo aqui. Pode aparecer dessa maneira, ok? Deixa eu só verificar se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, tenho que tirar um zero daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não, é isso mesmo. 6. É isso mesmo. Que é 7,7 mols por segundo. Ok, pessoal? Qualquer coisa, assistam novamente a aula. E se ainda tiver dúvida, levem para a próxima aula que a gente tira. Até mais, pessoal!